Olá, bom dia. Esse é o Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Sejam todos muito bem-vindos, são 7 horas em Brasília e eu agradeço a participação de todos vocês que já estão entrando por aqui. Deixa eu ver quem já está comigo aqui, ó. A Marli está conosco, a Beauty Mania Tatuapé também, a Lucy Jatke também, Angel Barbalho, Catiana Braga, Yara Guenes conosco também, Alice Neire, Aurita, Elunai, a Verônica também conosco, quem mais aqui, ó? A Eliane Sudário, a Flávia Forte, Márcia Costa, muito bom, muito bom. Pati também, Dulcinea Tobias Borges, o Matheus Furtado também conosco, Aldeir 9, Nanda Orquídeas também, legal. Pessoal, deixa eu falar com vocês aqui, ó, rapidamente, ó. Ixi, a Elunai tá pedindo oração aqui, ó, pelo pastor, que acho que deve ser o pastor da igreja dela, que está internado com 50% dos pulmões comprometidos. Oração pela família. Pois é. Oração pelo Covid, né? Mais uma pessoa conhecida, próxima, contaminada. A coisa não tá fácil, né, pessoal? Nós ontem, infelizmente, atingimos uma marca de 915 mortos em 24 horas. Estamos nos aproximando de novo de 1.000 mortos diário. UTIs lotadas por quase todo o Brasil. 18 estados com tendência de alta, mais o Distrito Federal. Ou seja, estamos novamente aí vivendo o drama da pandemia, com um número de mortos muito alto. E uma coisa que eu queria destacar para vocês é a respeito da questão da vacinação. No Brasil, nós temos um país de tamanho continental. E nós sabemos que a coisa aqui, ela não funciona da mesma forma que funciona nos Estados Unidos, né? Que também é um país com proporções continental. E os Estados Unidos, eles estão aí em ritmo acelerado, né? Para que no ano de 2021 toda a sua população seja vacinada. Aqui no Brasil, diz que até 2022, por volta de 75% da população pode ser vacinada. Aí no ano de 2022, que eles vão conseguir vacinar os outros 25%. Ou seja, 3/4 da população podem chegar a ser vacinados até o fim de 2021. 1/4 da população somente em 2022. Então isso é algo assustador, né? Porque nós estamos vendo essa tendência de alta em todos esses estados, 18 estados, mais o Distrito Federal, ou seja, daqui a pouco todos os estados vão estar com um número de alta. E aí nós temos que nos preocupar bastante com essa questão. E como é que está a nossa imunidade, né? Esse é um aspecto importante. Nossa imunidade. Precisamos fazer a nossa parte. Não dá para ficar esperando vacina. Não vamos contar, né, com essa vacina. Vamos contar com aquilo que está ao nosso alcance e com a proteção de Deus. É o que nós temos por enquanto. Não temos nada desse negócio de vacina. Não temos a certeza de que isso vai chegar até nós. Não sabemos por quanto tempo isso vai funcionar. Tudo às pressas, e tem que ser. Não estou discordando de ser às pressas, mas é algo que foi feito tudo correndo, né? Por quê? Não tem tempo? Doença nova apareceu, as pessoas estão morrendo, tem que tomar uma decisão rápida. Então, vamos fazer a nossa parte. Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa imunidade. Isso daí é o que nós temos para hoje. Deixa eu falar para vocês algumas coisas importantes quando nós pensamos em imunidade. Depois eu vou tentar você, Catiane. Eu vi que você está querendo participar desde ontem, né? Já comentou. Então, deixa eu só fazer aqui um breve, né, comentário sobre a questão de imunidade. Quando nós pensamos em imunidade, nós temos que observar alguns detalhes muito importantes.
quais detalhes são esses, né? Se você ainda não me ouviu falando sobre imunidade, eu quero deixar algumas orientações aqui para vocês. Ó, minha irmã está por aqui também, a Sheina Vargas. Legal, Sheina. Deus abençoe você, toda a família aí. E Deus abençoe o pai, né, que já tem uma idade avançada e um estilo de vida ruim. Mas que a mão de Deus proteja vocês. Alguns comentários sobre imunidade. Primeiro aspecto, 70% da nossa imunidade depende da nossa microbiota intestinal. Então, se eu pudesse dizer para vocês assim, qual seria a dica mais importante para o aumento da imunidade? Faça uma reposição de lactobacilos. Essa seria a minha primeira recomendação para vocês. Repor os lactobacilos intestinais. 70% da sua microbiota intestinal, ou 70% da sua imunidade depende da sua microbiota intestinal. Então, isso é muito importante. As 3 marcas que eu geralmente recomendo, e não ganho nada por recomendá-las, mas sim porque elas são boas e têm um custo-benefício que realmente vale a pena, são as seguintes. O Simforte é a melhor das 3. Aí temos o Probiatop e o Lactofos. Todas essas 3 marcas, elas são boas. Simforte, Probiatop e o Lactofos, ok? Depois de repor a imunidade, ou repor a microbiota para melhorar a imunidade, outras coisas que a gente também pode ter como atitudes positivas para melhorar a nossa imunidade são as seguintes. Cuidar do horário de sono. É durante a noite que o nosso corpo trabalha intensamente para produzir os glóbulos brancos, que são os responsáveis pela nossa imunidade. Então, nós precisamos cuidar muito desse aspecto. O horário de sono é fundamental. Dormir cedo. Isso é muito importante. Quem dorme tarde perde a chance, né, de construir uma imunidade forte, uma imunidade competente. Quem está sofrendo de insônia tem que fazer de tudo para resolver esse problema. Porque você vai, por exemplo, estimular, né, a melhora da microbiota intestinal, só que depois não vai dar as condições necessárias para a produção dos glóbulos brancos, que vão ser os responsáveis pela sua imunidade. Então temos que observar muito esse detalhe, isso é muito importante, o horário de sono. Um terceiro aspecto importante com relação à imunidade é nós cuidarmos da questão da prática da atividade física. A atividade física, ela melhora a nossa imunidade em várias frentes. Por exemplo, vou destacar uma delas aqui, ó. A comunicação do sistema imunológico, né, o sistema dos glóbulos brancos, fica muito melhor quando você faz atividade física. Ou seja, o tempo de resposta imunitária do seu organismo é melhor quando você é um atleta, quando você é alguém que faz atividade física, do que alguém que é sedentário. Então, a atividade física é muito importante. Tendência de alta, né, do número de casos e mortes, não deixe de fazer atividade física. Faça. Se você não pode mais ir à academia, faça em casa, né, faça uma caminhada. Né, isso é importante, você precisa fazer atividade física. Isso é fundamental. A forma do seu sistema imunológico se tornar competente em termos de resposta imunitária mais rápida é fazendo atividade física. Isso é fundamental. Além de melhorar a circulação sanguínea, levar mais oxigênio para dentro das células, isso tudo é muito importante. Mas a resposta imunitária depende da atividade física. Quanto melhor o seu nível de atividade física, melhor vai ser a resposta. Imagina que você tem que ter os seus linfócitos T naives, né, que vão ser aqueles responsáveis, né, por estimular, chamar o sistema de defesa todo para que aí possa gerar os anticorpos. Quando você faz atividade física, o tempo de resposta é melhor, ou seja, você vai se recuperar mais rápido da doença caso você tenha. O seu organismo vai se tornar mais competente para combater a doença rapidamente se você faz atividade física. Já se você não faz, o tempo de resposta é maior. E aí o que vai acontecer? Você pode entrar num quadro grave da doença. Então, atividade física, fundamental. Outra questão, reposição de vitamina D. No Brasil, antes da pandemia, os dados do IBGE apontavam que nós tínhamos aí de cada 10 brasileiros, 7 com um nível de vitamina D abaixo. Quando pensamos em doenças correlacionadas à parte de vírus, bactérias, fungos, protozoários, ou seja, que tem um agente transmissor da doença, né, que gera a doença em nós, precisamos e dependemos muito de um nível normal de vitamina D para tornar o nosso organismo mais competente. Além do que,
Uma pesquisa que foi publicada durante o período da pandemia mostrou que pessoas que estão com o nível de vitamina D adequadas, elas têm menos chances de contrair a doença. Então veja, se existe alguma coisa que pode ajudar a evitar o aparecimento da doença, é estar com um nível de vitamina D normal. Isso pode nos deixar competente a tal ponto de nem desenvolvermos a doença. Olha que coisa fantástica, como se fosse uma vacina. Uma vacina, e essa está à disposição. Todos os dias o sol está brilhando lá fora. Faça suas reposições de vitamina D via oral, ou até mesmo através de injeção, se estiver muito baixo, e depois mantenha seu nível de vitamina D tomando sol. Tomar sol diariamente vai ajudar a melhorar a sua imunidade. Isso é fundamental. Precisamos cuidar desse aspecto também. Mas óbvio que eu não poderia deixar de fora aqui a questão do padrão de alimentação. A alimentação, ela é importante porque o nosso organismo funciona baseado naquilo que eu ofereço de matéria-prima para ele funcionar. O alimento é o combustível para o funcionamento normal do nosso organismo. Então não coma qualquer coisa, não coloque qualquer coisa sobre a sua mesa. Observe muito a questão de que nós temos que lembrar que sabor é importante, mas ele precisa ser associado à nutrição. Tem muitas pessoas que só vão para o alimento baseado no prazer que aquele alimento traz, no sabor que aquele alimento tem, mas se esquece desse outro detalhe, né? Um detalhezinho pequeno, a nutrição que aquele alimento oferece. Alimento não pode ser de calorias vazias. O que as pessoas têm comido mais é isso. As massas brancas, o arroz branco, a batata inglesa, são alimentos pobres em nutrientes, mas ricos em calorias, de absorção rápida. Isso é péssimo porque acidifica o nosso sangue, muito ruim, e não oferece vitaminas e minerais essenciais para a construção da nossa imunidade. Então abandone o consumo de alimentos refinados. Comece a comer alimento integral, arroz integral, aveia, super nutritiva aveia, vale a pena fazer parte do nosso cardápio. E esses alimentos são alimentos que nutrem, e é possível sim ter uma alimentação saudável e saborosa. Nós temos provado isso através aí dos nossos cursos Gastronomia Vital, tanto 1.0 quanto 2.0, quanto especial de Natal. Nós oferecemos ali já mais de 75 receitas saudáveis e super saborosas. A equipe que faz sempre a gravação aqui conosco, eles ficavam se deliciando com tudo aquilo. Falavam, cara, é incrível, como é que pode, né, ser tão gostoso assim e ser saudável? Porque na cabeça da maioria das pessoas, se é saudável é ruim. Se é saudável, não tem como ser bom, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa, né, numa palestra que eu estava fazendo, e de repente ele levantou a mão para fazer uma pergunta. E eu fiquei pensando naquilo que a pessoa falou, né? Ela disse assim, por que que o alimento da indústria é mais gostoso do que o alimento natural? Eu falei, não, a questão não é que o alimento da indústria é mais gostoso, é que eles modulam o nosso paladar. Eles utilizam grande quantidade de sódio, grande quantidade de carboidrato, eles colocam ali o glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Então, aquilo gera um estímulo muito grande. O problema é que nós, muitas vezes, não conseguimos sentir o prazer no alimento natural porque nosso paladar está deturpado. Precisamos nos expor ao alimento o mais natural possível por um determinado período para que isso modifique o nosso paladar também. Lá no mês de fevereiro, nós vamos lançar o nosso próximo Gastronomia, que vai ser o Detox. Uma das vantagens de fazer um processo de detoxificação, além de você detoxificar o teu organismo da parte interna, é você também tentar mudar o teu paladar, para você se adaptar com alimentos com gosto mais simples, com gosto natural do alimento, sem ter que estar carregado de condimentos, que é o que a indústria faz hoje. Então precisamos fugir dos alimentos refinados, fugir da indústria de alimento e ficar o mais próximo possível daquilo que for natural, né? Descascar mais e desembalar menos. Uma frase interessante para a gente refletir nesta manhã. Seu alimento precisa ser aquele alimento in natura, não aquele que já passou pela indústria. Um mínimo de alimento industrializado. Olhe para o seu lixo. Observe o que tem lá. Tem muita casca ou tem muita embalagem? Ali você vai ter uma resposta de como está a sua alimentação. Se você tem ajudado na construção da sua imunidade ou se você tem se tornado um inimigo todos os dias, né? Porque você está colocando veneno para dentro. Como é que a gente vai construir imunidade? Como é que a gente vai resistir nesse momento? Eu sempre fico observando, por exemplo, as pessoas que estão morrendo, esses famosos que estão morrendo. Diariamente tem aí 1, 2, 3, às vezes, que acabam morrendo. E aí eu vou observar.
Aí você vai ver o histórico das pessoas, né? Ou tenta descobrir alguma coisa sobre o padrão de alimentação dela, sobre estilo de vida. Pô, boa parte das pessoas que estão morrendo aí são cantores. Pensa como é que é a questão do sono desses cantores, né? Eles trabalham na noite. O horário onde as pessoas vão para os shows é à noite. Às vezes os shows começam depois da meia-noite, horário que já era para ele estar fazendo o terceiro ciclo de sono. A primeira volta começaria às 21h30, terminaria às 11h. Às 11h começa a segunda, termina meia-noite e meia. Às vezes a hora que o cara está começando o show era para estar começando a terceira volta do ciclo de sono dele. Ou seja, a imunidade provavelmente comprometida, né? Nós vimos aí que morreu lá o vocalista do Roupa Nova, morreu também um outro rapper, parece que com 38 anos, né? Mas canta na noite. Então começa a observar, vai observando a questão do peso dessas pessoas. Eles estão acima do peso, ou seja, que tipo de alimento que eles estão comendo. Alimentos provavelmente de calorias vazias, alimentos que não nutrem, mas enche a pança lá de calorias vazias, o corpo entende que ele vai entrar num processo de restrição e guarda, forma gordura. Então é importante nós controlarmos o nosso peso. Comece a observar o estilo de vida dessas pessoas que estão morrendo, desses famosos. E você vai entender qual é o caminho que você deve andar para ficar longe daquilo que ele estava andando e que gerou a morte nesse momento de pandemia. Nosso organismo ele tem condições de combater o vírus. É claro que alguns de nós, muitas vezes, mesmo cuidando do estilo de vida, temos algumas comorbidades ou doenças associadas aí que podem nos trazer uma possibilidade maior de morte. Eu, por exemplo, sou portador de asma, então eu tenho que me cuidar. Por quê? Porque o vírus afeta justamente a parte respiratória. Mesmo que eu tenha um estilo de vida saudável, eu tenho, né, essa doença, vou fazer o quê? Desde os 6 anos eu convivo com ela. Tenho vivido bem, porém tenho a doença. Tem pessoas que têm doenças autoimunes, né? Ou seja, já tem a doença, não é o estilo de vida agora que vai mudar essa situação. Mas eu e você temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo para que ele esteja apto para enfrentar essa guerra. Até 2022, 3/4 da população pode ser vacinado e 1/4 vai ficar só para 2022. E aí? Nós vamos ficar esperando vacina ou vamos tomar uma atitude? Queria fazer essa reflexão com vocês porque eu me preocupei muito, porque eu já tenho falado sobre o aumento de mortes, mas já estamos chegando a 1.000 mortes de novo. Os Estados Unidos, eles passaram na semana passada de 3.000 mortos, ou seja, eles bateram o recorde de número de mortos que havia ocorrido na primeira onda. Mais de 3.000 pessoas morrendo num único dia. É um número muito expressivo. E eu e você temos que fazer a nossa parte, tá bom? Se cuide. Vale a pena. Catiana, vou chamar você. Vamos ver se nós conseguimos falar com você nesta manhã. Vamos lá. Uma água aqui. Vamos ver se dá certo para falar com a Catiana. Conectando, vai dar certo. Olá, bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Que bom estar falando com o senhor. Não, o prazer é nosso também, né? E O você vai falar? prazer é meu porque eu acompanho o senhor desde quando começou a pandemia. Que bom. Então você já aprendeu bastante coisa para saber como se cuidar, Muito, né? muito. E venham passando, viu? Não só é para mim, não. Venham passando para Nanda, que está aí. Erondina, Cleide, muita gente, nem lembro mais quantas. Mas sabe que esse é um trabalho nobre, a gente compartilhar uma informação que pode salvar vida, né? E eu estou aqui sempre me esforçando para trazer esse grau de consciência para vocês, né? E vocês compartilhando, isso vai viralizando, vai chegando a outras pessoas. E é muito legal, porque a gente tem a Os oportunidade de oferecer conhecimento. E é um conhecimento que salva a vida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Sim, e o senhor não tem ideia, nem imagina quantas vidas o senhor está salvando. Não tem noção. O senhor imagina, e sua equipe, sua esposa abençoada, todo aquele povo que lhe ajuda, não tem noção de quantas pessoas está sendo salva pelas suas dicas, orientação, atendimento, que não é fácil ser atendida pelo senhor. Mas a gente fica sempre à disposição e o Today é uma forma da gente fazer aqui um atendimento gratuito, digamos assim, né?
mas tem que acordar cedo para ter esse Isso efeito. foi o que eu fiz hoje. Aliás, eu faço todos os dias, Mas porque uma eu coisa, acordo todos os dias, 4 horas da manhã, eu faço o meu devocional e depois eu saio para correr. Eu participo, como o Nanda falou, eu participo de um grupo de corrida que corre segunda, quarta e sexta, e terça e quinta faz funcional. olha Então, só, das 5 às 6, todos os dias, eu tô aí. Não tô agora porque eu viajei para o interior, tô com meu pai, vim passar uns dias aqui com ele. ah, legal, muito bom. E eu tô com saudade do meu, mas queria tanto que ele viesse agora, no final do ano. Dia 24 agora é meu aniversário. O ano passado eu quis trazê-lo, não deu certo. Agora, Sim. imaginava trazer ele para esse final de ano. Com esse crescimento aí, eu tô meio desestimulado de arriscar tirar meu pai de casa. Aqui também, viu, doutor? Já tinha baixado bastante e agora está subindo assim, ó, demais, demais, demais. Aqui tá terrível também. Eu andei vendo as estatísticas, por exemplo, da minha cidade no Paraná, né? Uma cidade onde o pessoal tem um grau de consciência elevado, uma cidade, né, que tem um padrão de vida diferente, né? Todo mundo que vai em Maringá diz assim, nossa, parece uma cidade da Europa, né? Não parece uma cidade do Brasil. E lá nós estamos tendo um número de casos aí de 400 novos casos diários. É assustador, se você for pensar numa cidade Sim. aí que, né, tem menos de 200 mil habitantes, ou menos de 500 mil habitantes. É muito grande, né, o número de casos. Então está crescendo rápido demais. É assustador. Mas vamos lá, Catiana, em que eu posso lhe ajudar hoje? Você está correndo? Doutor, olha só, a médica passou uns exames para mim. Eu não consegui, fiquei apaixonada pelos aqueles exames que o senhor passou. Eu não consegui fazer, mas ela passou alguns que ela disse que é essencial e que ela precisava. O resultado saiu, mas agora já está parando as coisas por aqui. Eu fiquei com esse resultado na mão. Eu disse, já sei, nós temos um médico que o Senhor nos presenteou, então vai ser ele a pessoa. Então vamos lá. E eu quero ver, fiquei meio preocupada. Não entendo muito bem, mas eu fiquei meio preocupada. Meu nome é Catiana, tenho 43 anos, minha altura é 1,70 e Uhum. eu já cheguei a 85 quilos Eu e nunca. hoje eu me encontro com 68. Tá. Mas eu tô com gordura visceral. Ela disse que era um pouco preocupante. Tô cheia de pele, que perdi muito quilo, mas eu tô com gordura visceral, que isso que tá me tirando o sono às vezes, né? Porque é uma coisa muito difícil de sair, parece que não sai. Pois é, mas eu vou explicar um pouquinho. Quer que eu explique agora ou a gente vê mais coisas do exame e depois eu falo? Não, o senhor que sabe, eu tô com os exames aqui, não são muito, Não, beleza. mas tá Então aqui na minha mão. deixa eu explicar isso aqui, ó. Nós temos gordura em 4 regiões do nosso organismo. Nós temos uma gordura que circula no sangue, que a gente mede ela através do colesterol total e frações, e também o triglicerídeo. Então, essa é a gordura que circula no sangue. Depois nós temos uma outra gordura que está no fígado, que é aquela gordura que quando a gente começa a acumular, gera esteatose hepática. E aí temos um terceiro tipo de gordura, que é essa gordura visceral, principalmente na região abdominal. Para quem está muito obeso, também na região do tórax, que é uma gordura que fica em volta dos órgãos. Então, você tem gordura em volta do coração, em volta do pulmão, né? Mas geralmente é mais a gordura visceral na região abdominal, em volta de estômago, em volta de intestino, em volta de pâncreas, fígado e assim por diante. Depois nós temos uma outra gordura, que essa é a gordura que gera depressão na mulherada, que é a gordura subcutânea, que é que você consegue pinçar com a ponta dos dedos, assim, é a gordura que você pega. Essa gordura subcutânea é a menos prejudicial em termos de risco de morte. As outras três já não são gorduras muito interessantes, não. A do sangue, formação de placa de ateroma, né? Então isso é preocupante, pode dar lá uma isquemia, pode dar um infarto, né? Pode dar um monte de efeitos colaterais se aquela placa de gordura se desprende. E já quando a gente pensa na gordura que está no fígado, é complicado, porque o fígado é o órgão do metabolismo, ele metaboliza tudo no nosso organismo. Tudo que entra pela boca, antes de cair na corrente sanguínea para ser distribuído pelo organismo, vai passar pelo fígado. Obrigatoriamente vai passar pelo fígado. Então, olha o tamanho da importância do fígado para nós, né? Então, nós temos que ter aí um cuidado com a gordura que vai se acumulando no fígado. Esteatose hepática é uma doença grave,
né, que pode gerar falência do órgão. E aí é transplante, só isso que tem a ser feito. Mas a gordura visceral é uma gordura que nos preocupa no seguinte sentido: ela aumenta o risco para a gente desenvolver diabetes tipo 2. Então, esse é o problema da gordura visceral. Você sabe qual foi o percentual de gordura visceral que deu? Ou ela só falou que você estava com gordura visceral? Não sei se foi 5 ou se foi 6. Não sei. Se foi 5 ou 6, até que não está preocupante, não. Ontem eu peguei um exame que a pessoa está com 15. Aí é assustador. De gordura Meu visceral. Deus. É. Pois é, viu? Você ainda está longe da cova. Essa daí já está bem mais pertinho. Então tem, assim, uns valores que são assustadores mesmo, Catiana. Mas aí nós temos que pensar o seguinte. Quando a gente começa um processo de mudança de estilo de vida e a gente começa a reduzir peso, o nosso corpo entende o seguinte: eu, tendo a oportunidade, vou começar então a reduzir a gordura que mais gera risco de morte, a gordura do sangue. Em primeiro lugar, ele trabalha com a gordura do sangue, depois com a gordura do fígado, depois com a gordura visceral. Então, por isso que você emagreceu o peso, mas ainda mantém um percentual de gordura visceral que não é interessante, porque ele está num processo de limpeza, está num processo de mudança. Você precisa continuar dando essa oportunidade, mas o que a gente pode fazer para auxiliar nesse processo? Você disse que você teve uma redução bem grande de peso, na 68, já chegou a 85. Eu nunca cheguei a 85, né? O meu sonho é chegar a 90, 100 quilos, mas eu acho que eu não vou chegar nunca. Então, veja, nós temos que entender o seguinte: nesse processo de redução de peso, provavelmente você não perdeu só gordura, você também perdeu músculo. Então, chega num certo momento que você fica num ponto de equilíbrio, uma certa dificuldade de continuar reduzindo o peso, porque o teu metabolismo foi desacelerando no processo de emagrecimento, porque você perdeu músculo. Então, a única coisa que pode lhe ajudar nesse momento é você trabalhar para ganhar músculo. Ganhar músculo. Você precisa aumentar a massa magra, e isso através da musculação, exercícios de resistência, com o próprio peso do corpo. Estava vendo, por exemplo, que uma pessoa que eu sigo, que eu acho muito interessante, que é o Sérgio Bertolucci. Ele é do Rio Grande do Sul, um professor de educação física do Extreme 21, X21, né? Eu acho muito legal a maneira como ele tem trabalhado os exercícios utilizando o peso corporal. É um tipo de atividade física que gera estímulo para crescimento muscular. Então é interessante. E ele está agora fechando a Black Friday dele aí também, né? Não estou fazendo propaganda de alguém que eu não conheço, né? Ah, sim, eu Nada. vi. Mas é uma Vi. pessoa que eu vejo que está fazendo um trabalho bacana. Então, eu tenho acompanhado ele nas redes sociais. Então, eu acho assim, eu tenho que ser um propagandista daquilo que é bom. Como eu falo do Lactofose, do Sim. Probiotop, do Simforte, e não ganho nada, estou falando também desse professor de educação física e ele nem sabe que eu existo. Mas o trabalho que ele tem feito é um trabalho legal. Então, esse tipo de atividade, usando o peso corporal como resistência, estimula o ganho de massa magra. Estimula o ganho de massa magra. E aí, se nós fizermos isso, nós vamos aumentar a nossa taxa metabólica basal. Isso é legal, porque se eu mantenho um padrão de alimentação adequado, um aumento de taxa metabólica basal, meu corpo precisa de energia e o cérebro, então, vai tirar da onde? Ele começa a retirar agora dessa gordura visceral. Aí ele vai reduzindo o percentual de gordura visceral. O pessoal está pedindo para falar sobre leite. Pessoal, entra depois lá no YouTube e assista o meu vídeo de segunda-feira. De segunda-feira do Saúde em Pauta. A primeira pergunta que eu respondi no Saúde em Pauta de segunda-feira foi sobre leite. Eu devo ter falado uns 15 minutos sobre leite lá. Então entra no YouTube, procura lá Dr. Ricardo Vargas, Saúde em Pauta de segunda-feira, e aí tem uns 15 minutos de explicação sobre o leite. Bem legal lá. Vocês vão aproveitar esse conteúdo. E aí nós temos que aumentar, então, taxa metabólica basal. Como? Aumentando o músculo. Que tipo de exercício que você tem feito, além da corrida? A gente faz o funcional na terça e quinta. E agora que eu vai fazer 2 semanas que eu estou aqui com meu pai, aí aqui é ciclismo. Uhum. Eu amo andar de bicicleta e esses dias aqui eu estou aproveitando para andar de bicicleta, porque como é interior, aí tem lugar bastante para a gente ir. Eu já participei domingo até de trilha, imagine. Olha, coisa boa. Você sabe que Amo a atividade. bicicleta, a pessoa pediu para repetir o nome aqui, é Sérgio Bertolucci. Alguém já escreveu aqui, foi a Cleia. Cleia acabou de escrever, ó. Sérgio Bertolucci.
Então, Isso. assim, ó, andar de bicicleta é um exercício aeróbico, mas é um exercício que combina o aeróbico com uma resistência, não no corpo todo, mas na parte das pernas. Vai ver como é que é a perna desse pessoal que é ciclista, né? Os caras desenvolvem bem a panturrilha ali, né? Desenvolve a parte do quadríceps, né? Na coxa, bíceps femoral também. Então é interessante a gente observar que é um exercício aeróbico, mas um exercício que gera um ganho de massa magra também. Por exemplo, eu fiz 10 anos de natação, eu nadei, eu competi, né? Eu não quis me federar por conta das questões da religião, né? Porque as competições sempre aconteciam ao final de semana e aí eu nunca teria possibilidade de chegar numa final, sendo que a semifinal era sempre ao sábado. Então, não me interessava ir para uma prova, participar da seletiva, ganhar de repente, né, a seletiva, chegar no dia da semifinal, não ir participar porque era sábado, eu não ia estar numa final. No atletismo eu competi, porque o atletismo era durante a semana, mas na natação eu abri mão. Eu fui convidado para me federar para disputar o Campeonato Brasileiro pelo Paraná, né? Eu nadava bem, a minha modalidade era peito, né? Então, assim, eu fiz 10 anos de natação. E sabe uma coisa que é interessante? É um exercício aeróbico. E mesmo sendo um exercício aeróbico, a gente ganha músculo. Ganha músculo. E o que é interessante é que a musculatura que você ganha no aeróbico, você nunca mais perde. Então, eu tenho musculatura assim das costas que eu ganhei, nunca mais perdi, porque foi ganho no aeróbico. Então, o ciclismo, ele ajuda sim o ganho de massa magra, mas ainda assim vale a pena a gente separar um horário para poder fazer exercício de resistência. Os agachamentos, as flexões, os abdominais, Sim. os afundos, são Vou exercícios que fazer, vou trabalham. fazer. Eu tentei ir para academia, mas não estou vendo que não é possível por agora. Então eu vou Nesse fazer em casa, quem sabe ano que vem, né? Não sei. Depois da vacina, quem sabe, né? Antes da Quem vacina, sabe? eu tô vendo que não tá valendo a pena, não. A coisa vai... Verdade. Apesar de a gente saber que a atividade física na academia ajudaria a melhorar, né, a nossa imunidade. Porém, o grau de contaminação na academia é alto. A gente tem aí uma pesquisa que foi realizada, acho que foi na França também, onde eles mostraram que os dois locais de maior contaminação, em primeiro lugar, restaurantes, em segundo lugar, academia. Só que, assim, restaurante você vai ainda para comer porcaria, né? Então você corre o risco de contrair o É. vírus e se matar. Porque Pois é. o que o povo come no restaurante não é coisa saudável. Agora, na academia você corre o risco de contrair o vírus, mas pelo menos você está trabalhando para ter imunidade. Então a academia ainda é menos prejudicial do que o restaurante, né? Verdade. Precisamos da atividade física se queremos realmente limpar aí o nosso organismo dessa gordura visceral. Quando você observa, por exemplo, essas pessoas que são fisiculturistas, né? O fisiculturista ele atinge marcas, né, de percentual de gordura muito baixo, né? Isso é uma coisa bem interessante da gente avaliar. Uma mulher, por exemplo, quando vai para uma competição de fisiculturismo, às vezes ela está com 14, 11%, algumas chegam até 7% de gordura corporal. 7% é óbvio, ela vai parar de menstruar também, porque está num nível muito baixo, né? Agora, os homens chegam a níveis até mais baixos. Eu, quando fazia atletismo, nem era fisiculturista, mas quando fazia atletismo, a minha rotina de treino era muito puxada, de segunda a sexta, né? Nós tínhamos treino das 2 da tarde às 6 da tarde, eram 4 horas de treino diário, de segunda a sexta-feira, então era muito puxado. E aí, nessa época, então, eu cheguei a ter um percentual de gordura de 2,6%, né? Baixíssimo, não tinha gordura no organismo. Sempre fui magro, mas a definição muscular era um negócio assim brutal, né? Levantava o braço e você via toda a musculatura do ombro, assim, porque não tinha gordura no organismo nenhum, praticamente. 2 anos depois que eu parei, 2 anos depois que eu parei com o atletismo, meu percentual de gordura estava em 2,9 ainda. Hoje eu estou com 11% de gordura. E eu quero reduzir, quero chegar a 7 de novo, né? Um nível bom aí para mim. Mas veja, nós temos condições de modular o percentual de gordura do organismo. Só que a gente tem que levar em consideração 3 aspectos que são básicos. Primeiro, né, atividade física para aumentar a nossa taxa metabólica basal e ajudar na queima de gordura. Segundo, ter uma alimentação saudável, fugindo de carboidratos refinados e comendo pouco carboidrato. A gente não pode exagerar na quantidade de carboidrato. E o terceiro, dormindo para poder construir a musculatura que a gente tanto precisa, né, para queimar a gordura. Esse é o tripé, eu falo que esse é o tripé da longevidade. Se nós tivermos esses 3 aspectos muito bem consolidados na nossa vida, nós vamos ser saudáveis, não tem como ser diferente. E a carga de atividade física é que vai determinar muito do percentual de gordura que nós temos, né? Porque é o exercício que vai gerar não só o gasto calórico,
como também o aumento da massa magra. Ó, doutor, quando a gente, pelo menos eu, não sei as pessoas aí, mas eu passei por isso. Eu fui para uma nutricionista e quando chegou lá que ela me perguntou sobre a minha alimentação, que eu disse a ela que eu não me alimentava, não comia carne, e fui dizendo para ela, para ela fazer o meu plano, ela teve que pedir ajuda da professora dela, porque ela não soube fazer o meu plano alimentar. É porque, infelizmente, não se estuda praticamente nutrição de vegetarianos, né? Na faculdade. Você tem que aprender sozinho, tem que estudar depois. Mas é bom que os nutricionistas comecem a entender de que hoje 11% da população brasileira é vegetariana. Então, mais cedo ou mais tarde, todo nutricionista vai pegar um paciente que não come proteína de origem animal. Eles vão ter que Sim, aprender, né? Eu, por exemplo, sei montar, né, cardápio para quem come e para quem não come. Muito mais para quem não come, porque eu sou, né, vegetariano. sim, Mas aí, nesse aspecto, eles vão ter que aprender. Não vai ter como. A população vegetariana está crescendo. Mas algo que a gente sempre tem que lembrar é o seguinte: nós temos aí um bom aporte proteico na dieta vegetariana. Nós só precisamos, muitas vezes, fazer uso de um suplemento se a nossa carga de atividade física for alta, com a finalidade de ganho de massa magra. Eu, por exemplo, se eu estou fazendo uma musculação, eu não consigo fechar o meu valor, não só calórico, como também o valor proteico através da alimentação. Eu tenho que complementar com suplementos, né? Não tem como. E eu nem gosto de chamar de suplementos, eu gosto de chamar de complementos, né? Por quê? Porque eu já estou oferecendo, né, através da alimentação, e eu só preciso complementar aquilo que falta. Suplementar é quando eu não tomo, e aí eu suplemento. Por exemplo, eu tomo suplemento de vitamina B12. Por quê? Porque minha alimentação não tem B12, então eu estou suplementando a B12. Agora, a vitamina D, eu não estou suplementando, eu estou complementando, porque eu vou lá e tomo sol. Então, estou complementando aquilo que me falta. É diferente o pensamento. Então, na dieta vegetariana, muitas vezes, para o ganho de massa magra, é sim necessário a inclusão de uma proteína. E aí nós temos a proteína de origem vegetal, né, que a gente pode abrir mão aí da proteína de arroz integral, da de ervilha, de soja. Né? Hoje já tem no mercado uma nova aí, que é a proteína feita com a semente, né, da abóbora. Então, tem uma proteína também bem interessante para nós. Nos Estados Unidos tem a proteína do hemp, que é a semente da maconha. Não tem estimulante, só tem a parte proteica dela, não vicia. Então, nós temos aí várias proteínas de origem vegetal. E temos que olhar para o whey protein, ou whey protein, de uma forma específica para entender um aspecto importante aqui também. Quem, por exemplo, não é vegano, é vegetariano e não se importaria de usar whey, ele também poderia ser uma opção para nós. Mas aí nós temos que observar alguns detalhes. Primeiro, vamos entender aqui a questão do whey. Nós temos o whey em três versões, né? Eu tenho um whey chamado de concentrado, um outro chamado de isolado e o outro chamado de hidrolisado. O concentrado quer dizer que ele tem a proteína concentrada, ali do leite, porém ele vem com coisas que são as sujidades do leite, ou seja, as sujeiras do leite. Vem lactose e também vem caseína. Então isso não é interessante. O whey concentrado eu não recomendo. O whey isolado é uma opção, porque agora ele é isolado, ele não tem mais lactose, também não tem mais caseína. E o hidrolisado é o melhor deles, porque além de ser isolado, ele ainda é quebrado por hidrólise, ou seja, pela presença de água, o que facilita muito o processo da digestão e absorção. O whey isolado, ele vai levar umas 4 horas ainda para ser absorvido depois que você toma. O hidrolisado não é no máximo 2 horas. Então essa é a vantagem dele. E a gente tem as proteínas vegetais que estão aumentando muito no mercado. Hoje tem muito fisiculturista que faz uso das proteínas de origem vegetal. Nós temos aí já um recordista, né, de carregamento de peso que é vegetariano. O cara é vegano, não come nada de origem animal e toma proteína vegetal. O cara é gigantesco, é um alemãozão lá, o cara é brutal. Depois eu vou ver se eu posto uma foto dele no Stories aí. Então é interessante a gente observar que não há necessidade do uso da proteína de origem animal, mesmo para quem é atleta, mesmo para quem é fisiculturista. Com a proteína de origem vegetal você consegue os mesmos resultados, se for necessário a complementação. No meu caso talvez no seu também. Porque a atividade que você faz, Catiana, é uma atividade de endurance, né? São corridas longas aí, ciclismo, né? Trilhas, ou seja, são atividades de longa duração.
Então, Sim, provavelmente, para o teu caso, está faltando proteína. E isso não está lhe ajudando a construir a massa magra que você precisa para queimar a gordura visceral que você também precisa. Entendeu? sim, entendi. Então, vai valer a Bora pena, no teu caso, incluir uma proteína vegetal. vegetal. Né? Certo. Tem algum nome? Não, para dar? Tem várias no mercado aí hoje, né? Por exemplo, essa marca que eu falo do Simforte, né? Eles também têm uma proteína vegetal da mesma marca aqui, ó. Deixa eu ver como é que é o nome delas, né? Eu vou abrir aqui. Eu sei que tem uma da Essential, que é muito interessante. Tem uma também que chama MUK, né? Que é interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. É essa daqui, ó, que eu estava falando, ó. Vou mostrar aí para vocês, ó. É da Vitafor, da mesma marca do Simforte. Esse aqui, ó. É Life Vegan. Essa daqui é muito interessante. Hum, Life Vegan. Às vezes o preço dela nem tanto, mas ela é sim. interessante. Oh, Deixa eu mas ver. vale a pena, hein? Essa daqui é boa. Aí tem essa daqui também. É muito legal, que é da BioO2 Protein. Essa é muito boa. Hum, E às vezes ela tem um custo-benefício melhor do que a primeira que eu mostrei. Tem uma outra aqui, ó, que é da Essential, também é interessante essa daqui, ó. Marca muito boa. E aí tem esse acho que eu Veg já vi. Protein aqui. E eu quero ver se eu acho aqui a do que eu falei aqui, que é do MUC, que também é legal. Eu olhei a composição dela, eu gostei da composição, porque ela é de arroz integral e também de ervilha, a combinação dos Já dois. vi uma de ervilha. É essa daqui, ó. Na Foi essa dose de mesmo. 22 gramas de proteína. Geralmente aqui é Já 30 gramas vi e essa. vem 22 gramas de proteína. Então, essas daí são interessantes. São as marcas que eu já li a composição e gostei da composição delas. Tem várias outras aqui, mas tem algumas que eu não conheço. Então, eu prefiro recomendar essas que eu já fiz a leitura do rótulo, já vi como que é, né? E são boas. Ó, essa daqui, ó, eu não conheço, mas se é da Gold Standard, deve ser muito boa. Porque a melhor marca de whey protein é essa daqui, ó. Essa deve ser espetacular. Provavelmente. Ó, 100% baseado em planta, é da Gold Provavelmente. Standard. É fantástico essa marca aqui, ó. E ela vem com 24 gramas de proteína, tem 4 gramas de BCAA e 4 gramas de glutamina. Então, essa daqui é brutal. Eu nem sabia que a Gold Standard estava fazendo vegana. Descobri agora olhando aqui, ó. Já foi bom, vou procurar essa daqui. Essa daqui é a melhor marca de whey que a gente encontra no mercado. Do whey feito aí do leite, no caso, né? Então é a melhor marca essa daqui, ó. Foi feito um teste perimetro e uma das marcas que foi aprovada foi essa, né? De 10 marcas, somente duas foram aprovadas. As outras 8 foram tudo reprovadas, né? Essa daqui foi uma das que passou, né? Uma marca muito boa, Gold Standard. E agora eles estão com proteína vegana, não sabia, não, com 24 gramas de proteína, 2 gramas a mais do que tem na do MUC, né? E ainda vem com 5 gramas de BCA e 5 gramas de glutamina. É muito boa. Essa daqui até vou procurar para ver o preço dela direitinho depois. Então, assim, tem boas marcas no mercado. E isso aqui seria um complemento para quem é vegetariano e está fazendo atividade física num nível de intensidade alto e tem a finalidade de ganho de massa magra. Então não é todo mundo que precisa tomar suplemento. Tem muita gente que só com alimentação vegetariana vai fechar a sua necessidade proteica facilmente. É só a gente seguir as orientações que eu passo. Combinar 2 proteínas no almoço, 2 proteínas no de jejum, pelo menos uma proteína no horário de jantar, né? Ocupar ali quase metade do prato quanto a fonte proteica. Assim a gente vai conseguir suprir a necessidade para alguém que faz uma atividade física leve, para alguém que é sedentário. Mas quando você começa a partir para uma atividade física de endurance, de resistência, de longo prazo, aí não dá conta, não. Nem as pessoas que comem carne, queijo, leite e ovos muitas vezes conseguem. Imagina aqueles que vão comer só produtos de origem vegetal, que é menos concentrado em E, proteína. doutor, dia de terça-feira e quinta, que é o funcional, é pesado. Fernanda tá aí, ela sabe que tem que ter sangue no olho para aguentar, que é muito pesado.
Não, mas tem que ser assim. Eu fico pensando, tem gente que vai para academia, depois que termina a academia, Catiana, sai sorrindo. Eu falo assim, como assim, cara? Ninguém pode sair sorrindo da academia. Você tem que sair da academia, você tem que sair com as pernas tremendo, você tem que sair quase chorando, agarrando ali no, né, É assim que a gente para termina o poder. funcional. Eu terminava o treino de atletismo, eu ficava meia hora, 20 minutos, às vezes, sentado, descansando para poder ir embora. Eu não tinha condições de terminar o treino, tirar minha sapatilha, colocar o tênis e falar assim, beleza, pessoal, nos vemos amanhã, tchau, tchau, até amanhã. Não dava conta, não. Eu terminava, eu ficava ali, deitava no chão, né? Ficava sentado, fazia borboletinha com a perna para tentar sentir a musculatura de novo, né? Ou seja, para depois conseguir ir embora. Né? Não dava conta de terminar o treino e ir embora na hora, não. Esse negócio de terminar treino e ir sorrindo para casa tem alguma coisa muito errada. Não está certo É, isso. isso Você tem que mesmo. fazer atividade física, você tem que levar o teu organismo à fadiga, tem que levar ele à exaustão. E a gente fala assim, ah, mas isso é exagero, exagero. Exagero nada. Exagero é o que o povo fica fazendo aí, vai lá e faz pouquinho exercício, acha que já pagou do dia, vai depois sai e passa na padaria comer um lanchão lá. Não, já fiz meu exercício lá. Isso sim é exagero, né? De É. calorias pro tanto que você gastou. Então tem que ser desse jeito. E, Isso é. doutor, eu sou demais. Eu sou. Todo mundo tá suando. Mas eu sou demais. Parece que pegou um balde assim de água, despejou na minha cabeça assim, que fica tudo molhado. Minha roupa fica molhada demais, demais. Tem gente perguntando se a gente esqueceu dos exames. Não, mas é que a parte mais importante foi essa, porque ela disse que são poucos exames. Em 15 minutos que eu tenho, eu faço os exames agora, tranquilo. Sim, Então, assim, essa questão do transpirar é diferente de um para o outro, né? Então, a gente tem sim. que desconsiderar, isso não é um problema. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que durante o exercício eu praticamente não transpiro, mas depois que eu paro o exercício eu viro uma cachoeira, assim, ó, e começa a correr o suor. O meu é depois, né? Não é durante o exercício. Ah, eu sou Eu durante. transpiro muito. Então, são questões aí fisiológicas e nisso não tem como a gente interferir, Catiana. Deixa transpirar Sim. mesmo. Depois, né, você vai, toma um banhão lá e resolve o assunto. O que mais que você tem de exame aí? Olha só, eu botei aqui na ordem, não sei bem se está na ordem, mas Não tem está na problema. ordem aqui. O hemograma. Ok. Hemoglobina. Ai, Jesus, então não está na ordem, porque o que está Hemoglobina aqui deve é ser o primeiro. Ou, eritrograma. tudo bem, eritrócito. Então, vai lá, quanto que deu? Deu 4,94. Tá bom. O que mais? Tem hemoglobina embaixo? Hemoglobina 13,80. Excelente. Hematrocitro 43,3. É, hematócrito. Mas deixa aqui eu que tenho que saber esses nomes. Eu vou falar tudo errado, viu? Vai Vai pro, traduzindo aí para mim. vai pro Não HCM. sei se. HCM. HCM. É. Ah, não sei se é esse aqui. Hemoglobular, não. CH, não. CHCM, tudo bem, pode ser esse. 32,6. Ok, já decoramos. E desse RDW. RDL. RDW. Deve Isso. ser. Fala aí. 13. Tá ótimo. Então, ó, você não tem anemia, beleza, já tá resolvido. Que Todos esses bom. itens aí estão todos dentro do normal. RDH e tem um traço SD, 39,4. Ah, tá tranquilo isso aí. Agora vamos para a parte do leucograma, deve estar abaixo aí. Me fala o número de leucócitos, quanto que deu? Leucograma. Zero. Leucócitos. Contagem global. 4. 4 Não, mil? vê- Não. é 4 mil e pouquinho? É, só, aqui só tá assim, 4 mil. É, Porque tem a primeira fileira aqui do resultado e a segunda. Aqui tá 0000 e do lado tem 4 mil. 4,00. se for 4 mil, até que está dentro da normalidade se for de leucócitos, né? Deve estar normal. Tem plaquetas? Neutrófilos, Neutro- 46. Esse daí, Neutrófilos.
Esse daí são outros glóbulos brancos, mas a gente sempre olha para o leucócito. Se o leucócito estiver normal, os outros também vão ficar normal. Então, tranquilo, beleza. Vamos aí agora para Deu plaqueta. 4, tá em 4 aqui. Tá dentro, então, tá bom. Plaquetas. Contagem de plaquetas, Uhum, 207. tá ótima. Hemoglobina glicada, Pode falar. 5,0. Excelente, ó. Veja, esse daí era um que me interessava muito, o resultado, porque você falou da gordura visceral. E a gordura Sim, visceral, ela aumenta o risco para a formação do diabetes. E aí, no caso, nós estamos olhando, né, uma hemoglobina glicada ou glicosilada dentro do nível de normalidade. O que isso quer dizer para nós, então? Que você tem gordura visceral, porém o risco para o desenvolvimento do diabetes é baixo, né? Então, não se preocupe com o diabetes, né? Fique que tranquilo. bom, Você está, né, isenta esse risco neste que, momento, né? Por que conta bom. dessa questão aí da hemoglobina glicada, né? 5. Só vai ter um risco para diabetes quando ela subir a 5,7. E não é fácil subir de 5 para 5,7, não. Tem que abusar muito, viu? Entendi. E Então, o fique tranquilo. ferro aqui tá 119, Beleza, muito bom. glicose 94, Está dentro da normalidade também. colesterol. Esse que foi que eu achei. Colesterol total Quanto? 216. Esse aí está alterado. Por quê? Eu queria saber por quê. Pois é, eu também. Então veja só, esse daí deu alterado, seu colesterol, 216. Vamos para as frações do colesterol. O que o senhor fala é que LDL, eles fazem a LDL, comparação HDL. entre criança e adulto. Não, vai para HDL e LDL agora. Ah, colesterol HDL 87. Olha, tá vendo? Provavelmente o teu nível de colesterol está em 216 porque o seu HDL está muito alto em relação à média da população. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Esse é o colesterol que traz proteção cardíaca. Eu já imaginava que ia acontecer isso. Quando você falou que fazia corrida, fazia funcional, eu falei, bom, 216, eu falei, deixa ela me falar aqui, porque senão eu vou dar um tiro aqui e de repente eu posso errar o alvo. Então deixa eu ouvir primeiro. Mas aí, seu nível de colesterol HDL está bem alto, devido à quantidade de exercício que você faz. E isso não é problema nenhum, ele deve estar acima de 60, então tá ótimo. Agora olha a fração do LDL para você ver. Embaixo tem assim, colesterol não HDL. Pode pular esse, vai para o Pode LDL. pular? Pode. Colesterol LDL 111,4. Então, ele está bem próximo. Ele está bem próximo do valor limítrofe dele, que é 100. Então, hoje você tem o fator de risco, o LDL, mas tem um fator brutal de proteção, que é o HDL. Eu preciso fazer você diminuir esse LDL para menos de 100. Se você tivesse em 216 e o seu colesterol HDL tivesse em 40, aí a gente estava lascado, que ia dar uns 160, mais ou menos, no LDL. Então, o seu LDL está bem próximo do 100. Por quê? Porque você, né, faz atividade física, então você segura também, não deixa ele erguer demais. Mas tem alguns errinhos aí na alimentação que a gente precisa corrigir, né? Que está Meu Deus dando do céu. matéria-prima para a produção desse LDL. Por exemplo, fritura. Costuma comer? Não. Não. Ok. Proteína de origem animal? Nenhuma também. Não, também. Então, o que nos sobra é produtos industrializados, né? Algum tipo de alimento. Quando eu deixei de comer carne, essas coisas, eu estava no ovo. Estava Uhum. comendo ovo. Mas o ovo também eu já estou abandonando já tem um tempo. Quanto E tempo? Só para ter uma noção. de quanto tempo tem? Que você Mais de começou um essa redução. mês. Tem mais de um mês que eu parei. Então é isso, ainda não deu o resultado ainda não. Então, Ah, daqui a pouco que a gente vai começar a ver esse resultado. Daqui 3 meses, se você refizer esse exame, já vai dar diferente. Já vai dar diferente.
Porque a gema do ovo, querendo ou não, ela tem colesterol, mas esse colesterol da gema do ovo não parece formar o colesterol para o nosso organismo, né? Mas sim a gordura saturada presente na gema do ovo, essa é utilizada como matéria-prima para o nosso organismo produzir. Aí nós temos também algumas outras duas condições que podem aumentar a produção do LDL. Por exemplo, quando nós estamos com o emocional afetado, se não estamos bem emocionalmente, isso compromete também nosso nível de colesterol. E o outro aspecto é a questão da qualidade do sono. Quando não estamos dormindo bem, isso tende a gerar um aumento no nível do LDL também, que aumenta a oxidação da gordura e forma a LDL. Hoje eu não fico preocupado com ter o resultado, né, do colesterol total e frações, não, né? Para mim, eu achei que ficou num nível muito bom. Ó, agora, a Sara, por exemplo, escreveu ali, ó, colesterol 262 e glicada 6. Devo tomar simvastatina e glifagem? Bom, você vê que a hemoglobina glicada dela deu 6. Eu falei que 5,7 gera risco para diabetes. Então, aí no caso, Sim. Sara, se você ainda não desenvolveu diabetes, você está no limiar, né, de se tornar diabética, né, porque já está no nível 6. O glifage é um medicamento que ajuda a diminuir a resistência insulínica, então pode te ajudar nesse primeiro momento. Você até pode começar o uso do glifage, mas não se acomode com a medicação. Mude totalmente seu estilo de vida para que em questão de 3 meses você possa abandonar o uso do glifage. E a mesma coisa vale para a simvastatina. A simvastatina ou qualquer estatina vai tirar a gordura do sangue e jogar para o fígado, vai te gerar uma esteatose hepática de uso prolongado. Mas nesse momento, se o médico viu que existe um risco cardíaco para a formação de placa de ateroma, você pode começar a usar a medicação. Mas, mais uma vez, não se acomode com a medicação. Em 3 meses você consegue baixar o teu nível de colesterol se você pegar firme no exercício físico, cuidar com a sua alimentação e dormir cedo. Esses 3 aspectos aí mudam o nível de colesterol. O meu colesterol, Catiana, já chegou a 370, sabia? Meu Deus. 370, o total. Num período que eu me machuquei, fiquei 6 meses parado, sem fazer atividade física e comendo igual um porco, né? Comendo as mesmas coisas que comia antes. Ah, aí não teve jeito, ó. Puf, explodiu, 370. Meu triglicerídeo chegou a 370. Tomei uma bronca do cardiologista que você não faz ideia. Ele olhou para mim e aí ele pegou e disse que eu tinha que decidir, né? Porque se eu ia pôr ou colocar o pé, né? Falei, que história é essa de pé? O senhor é cardiologista, não é ortopedista, não entendi nada. Aí ele falou assim, você não entendeu, né? Eu falei, não. Aí ele falou assim, eu tô dizendo que você tem que decidir se você vai pôr ou tirar o pé da cova, porque um já tá lá. Eu falei, tá, né? Aí eu voltei para os treinos de atletismo. E em um mês, meu colesterol baixou de 150 e meu triglicerídeo chegou a 78. Em um mês. Então, assim, ó, eu estou dando 3 meses de prazo aí para vocês conseguirem reduzir o nível de colesterol e de triglicerídeo de vocês. Está mudando totalmente o estilo de vida de vocês. Em 3 meses é possível. Eu mudei com um mês porque a minha carga de exercício era brutal. Eu corria de 20 a 25 quilômetros todas as tardes. Então, não dá para comparar, né? Era muito grande a carga de atividade física dos treinamentos. É um negócio brutal, um negócio puxado. Por isso que a vida de atleta é curta, né? Então, é assim. O que mais que você tem de exame aí, Katia? Triglicerídeo 88. Excelente, muito bom. Então, você não tem um excesso de consumo de carboidratos. Isso é ótimo. Colesterol VLDL Ok. 18. Excelente, tem que ser abaixo de 35, tá ótimo. Deixa eu ver o que mais. TGP ALT 15. Muito bom. Isso daí são enzimas hepáticas. Ureia 7. Tudo bem, tranquilo. Potássio 4,4. Muito bom. Vitamina B12 137. Horrorosa. Você vai ter que suplementar isso daí, Catiana, com injeção, viu? Tá muito baixo. 137, não dá para fazer via oral, não. Tem que fazer injetável. Então, assim, tem um produto chamado Citoneurin 5000, né? Ele é injetável. Cada embalagem dele vem com 3 ampolas. Aí você tem que comprar 6 ampolas, né? São 6 injeções que você vai tomar, uma por semana, revezando o lado das nádegas, tá? 6 injeções de Citoneurin 5000. Uma por semana? Uma por semana. Você tem que comprar na farmácia e ter alguém que aplique
para você poder comprar sem receita. Se você precisar, a gente pode dar um jeito de fazer receita aí para você, para tentar aplicar lá na farmácia mesmo, tá? Sim. Mas corrija a tua vitamina B12, tá muito baixa. O que mais que você tem aí? Eu falei do sódio, 138. Tá normal. Cortisol, 9,80. Tá ótimo. Quando você falou 90, eu quase morri aqui do coração. Meu Deus do céu. Não, 9,80. Não, tá E ótimo. ursulina, Insulina. ursulina, 7,23. Tá bom. O ideal seria abaixo de 5, mas tá bom. Não tá ruim, não. Mas essa insulina sua é por causa da gordura visceral, né? Não é por causa do estilo de vida, é Ah, por causa da gordura. Se você conseguir baixar a gordura visceral, vai baixar a insulina. Mas para quem tem gordura visceral em excesso, ainda tá bom o seu nível de insulina. O normal já seria pegar aqui uma pessoa com mais de 25 de resistência insulínica aí no caso. Então tá bom. hidroxivitamina D. Falei certo? Sim, tá bom. 35,9. Tá bom. Seu nível de vitamina D tá bom. Tá Olha, bom? ela falou aqui, ó, estou dentro do trem lotado e um bonitão sem máscara, né, dormindo como se estivesse na casa dele com a população. É disso. Pois é, Ixi. complicado. Então, é só isso que eu tenho que comprar. É, você tem que comprar um Assim, pouco de juízo, né? Depois tem que suplementar essa sua vitamina B12, né? Que essa daí tá baixa, né? Isso daí tem que sim. corrigir, né? 6 ampolas, uma por semana. Uma por semana. Pro- Esse daí tem que fazer. Não tem jeito, né? Tá muito baixo. Depois que você Sim. terminar de fazer o uso das 6 ampolas, aí você vai fazer o seguinte: você vai comprar o mesmo citoneurin, só que aí o citoneurin é comprimido e vai tomar um por semana para manutenção. Depois que você fizer as 6 Sim. ampolas, um comprimido por semana. A Lari Brito diz que a vitamina D dela tem 18. Tá ruim, hein, minha filha? Tá terrível. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. No caso da Lari Brito, tem que ser 15 mil I diário de vitamina D por 3 meses, 90 dias. Depois repete o exame. E eu só sei desse resultado dessa vitamina, porque quando eu cheguei no laboratório, que eu vi que ela não tinha pedido, eu disse, eu posso pedir? A moça disse, pode. Aí eu disse, inclua aí que eu quero fazer, porque eu quero ver como é que tá. Então você aí pegou e falou assim, então a doutora Catiana tá pedindo agora a vitamina D. Ela foi. Não, mas sabe o que é, doutor Ricardo? Olha só. O senhor está mal acostumando seus pacientes. A gente agora quer. A gente já senta, já avaliando o médico, porque eu já estou assim. Já avaliando o médico. O que o médico fala é quem. Se ele avaliar a gente que está avaliando ele. Ele nem É, sabe disso. mas isso é bom, isso não é ruim não, viu? Isso é uma coisa boa, porque a gente vai ter que fazer os médicos melhorarem nesse aspecto. A gente vai começar a cobrar e eles vão ter que se mexer. É Porque verdade. a população é que determina o serviço que ela recebe. É a população que determina. Quando a gente é muito passivo e aceita tudo, eles oferecem qualquer coisa. Agora, quando a gente começa a cobrar, aí tem que ser diferente. Isso vale para todos os órgãos, né? Vale para os órgãos públicos também, vale para uma empresa, vale para uma clínica, vale para o governo, vale para todo mundo. Se existe cobrança, o pessoal rebola e melhora. E olha, sabe o que foi que aconteceu com Fernanda essa semana? A gente falando no Zap, ela disse assim, Catiana, essa nutricionista que você está indo é de confiança? Porque eu sou a doutor Ricardo, a gente está com o doutor Ricardo. Eu disse, eu sei, eu também, o meu médico é doutor Ricardo, mas assim, a gente precisa ter um, sabe? A gente fica assim meio que analisando o médico. Eu tive uma Vai lá que paciente, tu gosta. eu vou fechar com essa historinha rapidinho aqui, porque já deu 8 e Sim. 4 agora. Mas assim, ó, eu tive uma paciente uma vez, a gente fez um programa e ela começou a melhorar muito. E a médica disse que na próxima visita, né, ao médico, ela entraria com insulina para controlar a glicose dela, porque não tinha mais como segurar só com o uso de medicação. E ela, desesperada, participou de um curso nosso, né? Aprendeu esse curso que é o Transformação Vital, né? Ó, Transformação Vital, nós vamos abrir uma turma nova dele em janeiro, pessoal. Então vocês já fiquem espertos aí. Tô ligada que eu quero entrar. Em janeiro tem uma Transformação Vital. E aí ela fez o Transformação Vital.
E olha só que coisa interessante, em 2 meses de transformação vital, quando ela voltou à médica, né, que ela deveria entrar com insulina, a médica foi tirar a medicação dela, porque a glicose estava ficando baixa demais já. E a médica perguntou, mas o que você está fazendo? Né? E ela falou assim, não, é um nutricionista, que eu estou fazendo um programa dele e tal, não sei o quê. E eu estava de mudança, eu morava em Maringá na época, eu estava me mudando, né? E aí ela falou assim, não, mas eu preciso conhecer esse nutricionista. Ela falou, não, você não vai conhecer porque ele está mudando e não sei o quê e tal. Né? Mas aí ela disse que a consulta com a médica era consulta de 10 minutos, 15 minutos, né? Ela disse que naquele dia a médica ficou 30 minutos com ela. E a médica começou a perguntar para ela, mas o que você está fazendo? Eu falei, eu comecei a melhorar a questão do meu sono. Ele me explicou que o sono era importante para melhorar meu nível de cortisol, que isso diminuiria minha resistência insulínica. E aí eu fiquei dando risada. Quando ela me contou, eu falei, a paciente ensinando a médica, né, como que era o tratamento dela para estar conseguindo aquele tipo de resultado que na cabeça da médica não cabia. Então, assim, tem médicos e médicos. Tem médico que não há a menor necessidade do paciente fazer qualquer tipo de comentário, que ele sabe realmente. Mas tem outros que o paciente vai lá e dá uma aula, né, baseado nesse conhecimento que tem entendido aqui. A questão é saber como o nosso corpo funciona, Catiana. Se eu sei como o meu corpo funciona e eu respeito o meu organismo, vai ser diferente. Vai ser diferente. Por isso que uma das coisas que eu quero fazer no ano que vem é criar um novo programa assim, para oferecer para vocês, voltado já para um conteúdo mais denso, mais científico. Eu não podia começar esse ano com isso, mas para o ano que vem eu quero. Explicar questões anatômicas, explicar questões de fisiologia, questões de bioquímica, de histologia, para a gente poder entender como o nosso corpo funciona. E baseado nisso, a gente fazer as melhores escolhas, né, para ter mais saúde. Né? Esse é o nosso propósito. Eu pelo menos, não sei o pessoal aí, mas eu pelo menos tô assim. A gente vai conversar com a pessoa, já vai analisando ela. Você está dormindo bem? O que você come? Aí eu já vou assim, o que você come? Eu vou te dizer uma coisa, aí conversa. Não, porque doutor Ricardo, menino, que médico, viu? Aí minha irmã tava dizendo assim, esse médico é de quê mesmo? Aí eu disse assim, ó, ele é tudo, e uma coisa só. Eu sou simplesmente... O que eu falo é assim, eu me coloquei nas mãos de Deus para Ele poder me usar para ajudar pessoas. É isso que é o meu desejo, né? Eu sou um instrumento nas mãos de Deus, só isso. Tá. Ele quem capacita. Olha, eu vou dizer, o Senhor está sendo e está entendendo, não, deixando Deus levar. Entendeu? E o que eu quero? Eu não quero interferir no trabalho que Deus tem para fazer. E eu acho que Deus tem um trabalho para fazer através de cada um de nós. E a gente só precisa colocar nas mãos dele e deixar ele guiar. E é o que eu quero. É que Deus continue guiando a minha vida. E ele está guiando, a gente vê isso. Para ajudar vocês, né? Esse é o propósito. Mas, ó, Catiana, amém. Fiquei muito feliz de conversar contigo, foi muito legal. Podemos falar aí sobre essa questão da necessidade de suplementação de proteína. Para quem faz atividade física e busca um estilo de vida mais saudável, geralmente vai ter que ser incluído, não tem como. Demos uma olhada aí nos teus exames e percebemos assim, pequenos ajustes que precisam ser feitos. Então, o estilo de vida que você tem levado hoje, eu posso dizer que ele é bom. Ou seja, saiu de 85 para 68 quilos. Então, isso prova o quanto que você já melhorou. E agora são pequenos ajustes, né? E nós vamos fazer esses ajustes e você vai melhorar ainda mais, né? Vai melhorar ainda mais. Amém. Bacana. Eu agradeço a Deus que em meio à pandemia, em meio a sofrimento de perdas, que eu sei que muitos perderam seus entes queridos e continua perdendo, a gente ganhou um presente que foi o Senhor, para nos orientar. E eu tenho certeza que foi muita mudança na vida de muitas pessoas e vai ser ainda, porque cada dia está chegando mais pessoas. Tem sempre gente nova aqui. Ó. Isso, eu estava vendo, entrou uma galera nova aí. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te usando, não só você, mas a sua esposa também, que é uma bênção. Tem uma linda voz, amei ver ela cozinhando e cantando, foi lindo. Pena que foi pouco, tinha que ter mais tempo. A gente quer colocar mais ela para cantar, vamos ver o que a gente faz. Sim. Mas eu agradeço, Catiana, e fico muito feliz pelas suas palavras, né? São palavras de incentivo para nós continuarmos fazendo esse trabalho. Muito obrigado. Continue. Se a palavra é essa, continue, porque está salvando vidas. Pode pegar a sua equipe e dizer... Hoje eu ouvi
E eu tenho certeza que todos que estão aí estamos salvando vidas, ensinando as pessoas a se alimentar. Eu mesmo, quantos anos, eu não tenho muito tempo de cristã, de adventista, mas eu não conhecia muita coisa. E eu passei a conhecer e a deixar. E ainda tem muita coisa ainda para mudar. E estou cada dia mudando. Pois é. Fico muito Entendeu? grato, muito feliz. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Todos nós. Quero desejar a todos Amém. vocês um ótimo dia, Catiana, sucesso para você fazer esses pequenos ajustes, né? Sim. Quero que todos vocês tenham vida e vida em abundância. Se esse é o desejo de Deus para as Amém. pessoas, também tem que ser o meu desejo para vocês. E eu só estou Amém. aqui para poder ser esse instrumento de levar conhecimento. Olha aí o pessoal botando, ó, continue, concordo, continue. Tá vendo? Estou vendo isso, cheguei a ficar até emocionado aqui com isso, né? Não é Mas só as minhas palavras, não. Eu sei, porque às vezes o senhor está atendendo, não dá para ler tudo, acompanhar tudo. Mas as pessoas estão clamando, pedindo, querem ajuda. E o senhor está fazendo a sua parte, ajudando mais do que você, mais do que é, não é sua obrigação, mas é por amor, é porque o Senhor ouve o Espírito Santo. meu propósito é ajudar. Estando aqui, eu sei que a gente está ajudando de uma maneira diferente. A pandemia não Sim, deu essa oportunidade. Eu era bem relapso com redes sociais e eu estou melhorando agora. Nossa equipe está melhorando também, né? Estamos entendendo como utilizar as métricas para fazer com que isso chegue mais longe, mais pessoas tenham acesso. Então, quer dizer, eu tenho certeza que esse trabalho vai expandir ainda bastante. Obrigado, Catiana. Pessoal, nada. um bom dia a todos vocês, que Deus realmente abençoe todos vocês e que a gente possa ter vida e vida e abundância. Esse é o nosso propósito Amém. sempre aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.